Shalom, Adonai, a paz do Senhor para todos. Queremos trazer uma palavra neste vídeo sobre a prova visível da existência de Deus. Nós observamos aqui na Bíblia, a palavra de Deus, no início da Bíblia, o primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, prova visível da existência de Deus. Não tem como negar que Deus existe, que Ele é real. Vamos então para provas visíveis da existência do Deus Criador. Aqui nós podemos observar: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1 é o primeiro versículo da Bíblia. Quando você abre a Bíblia Sagrada, aí está a prova que Deus existe. E nós observamos no tema que nós estaremos meditando hoje, prova visível da existência de Deus, a criação do universo. Então o universo, todo o universo prova que Deus existe e que Ele é real e que é o Criador de todas as coisas. Não tem como negar. Negar a existência de Deus é o maior pecado que o homem ou a mulher pode cometer. Por quê? Porque olhando para o céu, você vê as estrelas, o sol, a lua, é visível. Tudo é visível, está diante dos nossos olhos. E o céu proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra sabedoria, a outra noite, sem linguagem e sem fala, ouve-se a sua voz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador de todas as coisas. Então podemos observar, quando você olha para os céus, você não tem como negar a existência de Deus. Levanta de manhã, olha o sol quando vem, o sol quando ele se põe, olha as estrelas. Isto mostra que existe um Deus todo-poderoso, grande, muito grande, que tem grandes segredos a ser revelado. Então, por isso, todo o universo prova a existência de Deus. Vamos então para mais uma prova da existência de Deus. Aqui nós observamos mais uma prova da existência de Deus, a criação do homem e da mulher. Nós observamos na Bíblia, na palavra de Deus, no Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26. Então nós observamos aqui mais uma prova visível. Visível é o homem e a mulher, feito imagem e a semelhança de Deus. E tudo está escrito na palavra de Deus. O homem tem o domínio sobre toda a criação de Deus. Deus colocou os limites do mar, do vento. Isso prova, a maior prova visível da criação de Deus é o homem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. Então Deus criou o homem
a sua imagem, segundo a sua semelhança. O que tem no homem e na mulher que é a imagem de Deus? O homem é diferente dos animais. O homem pensa. O homem tem consciência. O homem escolhe entre o bem e o mal. O homem escolhe entre a vida e a morte. O homem escolhe entre crer e não crer em Deus. Então, quando você está olhando um homem, quando está olhando uma mulher, você está vendo ali a imagem e a semelhança de Deus. Deus colocou no homem a sua imagem e a sua semelhança. Então não tem como negar. Não tem como negar. A vida do ser humano é algo extraordinário. Tudo está escrito na Bíblia. Tudo se cumpre. Tudo que está acontecendo no mundo hoje está registrado na Bíblia Sagrada. Não tem como negar. Então, quando você olha um homem, quando você olha uma mulher, você está vendo a imagem e a semelhança de Deus. Tudo que Deus tem, Ele colocou no homem. O homem é um pequeno ser com a intelectualidade, a capacidade vinda de Deus. Um ser que sabe escolher, que sabe viver, que sabe criar uma família, filhos, casa, lar. Então, tudo isso Deus colocou no homem. É a imagem e a semelhança de Deus que está em nossa vida. A inteligência, o pensamento. Nós pensamos, nós andamos, nós escolhemos, nós descansamos. Tudo isso é a imagem e a semelhança de Deus. Então não tem como não crer na existência de Deus, que Ele criou o homem, a imagem e a sua semelhança. Vamos então para mais uma prova da existência de Deus, o Criador. Mais uma prova visível da criação de Deus. A natureza. Nós observamos a natureza, é uma prova visível da criação de Deus. Quando nós olhamos as árvores, os rios, os frutos, a terra, as montanhas, tudo isso é prova que Deus existe e que Ele é real. E nós lemos no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Então, todas as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas. Então, tudo que você vê que é criado por Deus, é uma prova visível da existência de Deus. Não tem como fugir. São coisas que o homem não consegue fazer. O homem não consegue fazer um pé de árvore dar fruto. O homem não consegue fazer nada de dar vida. Tudo que se trata de vida está escondido com Deus. São segredos de Deus. Então, quando nós olhamos aí, estamos vendo as árvores, água, oceanos, mato. Tudo isso prova, está falando, Deus existe. Deus existe e Ele prova através da natureza. Então, quando nós vimos as mínimas coisas da natureza, eu olhei um pezinho de tiririca. Olha bem o pezinho de tiririca que está lá no quintal. O homem não consegue dar vida para um pezinho de tiririca. Ele consegue fazer um pezinho de tiririca de plástico, mas não tem vida. Então um pé de tiririca prova a existência de Deus. Um pé de guaxumba, de vassoura. O homem não consegue fazer aquilo ali. Um pezinho de vassoura prova que Deus existe. Então, nas mínimas coisas de toda a natureza de Deus criada, prova
que Deus existe, Ele é real. Não crer na existência de Deus, vendo tudo que Ele criou, é um pecado que o homem traz sobre si. Porque por todos os lados que você vê, você olha a natureza. Você contempla a natureza. E a natureza foi criada pelo próprio Deus. Vamos então para mais uma prova da existência de Deus. Aqui nós observamos mais uma prova da existência de Deus, a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você não está sozinho. Saiba disso, dessa palavra. Você não está sozinho. Deus está ao seu lado. É uma prova muito grande. Deus está do seu lado. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 2, 20 e 21. Então nós observamos que a Bíblia é um manual de Deus que Ele deixou para todo ser humano. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ela foi escrita por homens, mas pela inspiração divina. Toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Não há nada na Bíblia que não esteja na inspiração do Senhor. Então, prova visível da existência de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Então você vai ter uma Bíblia, uma palavra dessa. A Bíblia Sagrada. Você deve ler a sua Bíblia, estudar a sua Bíblia. A Bíblia não é só para colocar no estante e deixar lá. De enfeite, não. A Bíblia é para você ler e meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Porque através da Bíblia Sagrada, você vai conhecer, você vai entender mais sobre a existência do Deus Criador. Então, o que é a Bíblia? O manual de Deus que Ele deixou para nós. Vamos então para mais uma revelação da parte de Deus. Aqui nós observamos, na conclusão dessa mensagem, mais uma prova visível da existência de Deus, Jesus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então observamos aqui que Cristo Jesus é a prova visível que Deus existe. Ele mandou Jesus, o seu Filho unigênito, para salvar a humanidade. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo, Deus, deu a sua vida por nós. Então nós observamos que estava todo homem pecador, sem condição alguma de se salvar. Mas Deus mandou o seu Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós observamos que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E o Pai mandou Jesus, o Filho, para salvar o mundo. E nós conhecemos a história. E Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E hoje está à destra do Pai, intercedendo por todos nós, por todo aquele que crê na sua palavra. Então Cristo Jesus é a maior prova visível da existência de Deus. Então está aí. Fica então esta palavra
para todos os amigos, irmãos, Cristo Jesus é a prova visível da existência de Deus, não tem como negar. Em Jerusalém está toda a história. Você vai em Jerusalém, está lá o lugar aonde Jesus passou, o túmulo vazio, enfim, todas as evidências que Jesus esteve lá. E quando Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 irmãos, quando ele subiu para o Pai. Então, guarde esta mensagem no seu coração. Deus existe e Jesus é real. Deus abençoe a você. Shalom Adonai. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.